Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Luiz Otávio Pagliari e nós estamos aqui no programa Momento de Reflexão, nos estúdios da RBC, no campus universitário do Unifunvic, do Brasil para o mundo, com o programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa com temas e assuntos diversificados, sempre confrontados sobre a luz da palavra de Deus, com base no texto de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da falsidade, da mentira, de tudo aquilo que é contrário a Deus e a sua preciosa palavra. Tudo aquilo que, no fundo, distorce a nossa jornada, tira do foco, tira do caminho e prejudica a nossa vida e a vida daquelas pessoas. Por isso, esse programa ele tem como finalidade levar as pessoas a uma reflexão para que elas possam compreender as coisas e a vontade de Deus para as suas vidas, Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o programa de reflexão de hoje, o momento de reflexão de hoje, tem como tema felicidade em servir. O tema de hoje, felicidade em servir. Você precisa estar alegre, ser feliz por servir. Servir a quem? Servir a Deus. Em tudo que você faz, você serve a Deus. Eu gostaria de compartilhar o texto que é de Mateus, capítulo 24, os versículos 46 e 47, que diz assim a preciosa e poderosa palavra de Deus. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Versículo 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Em algumas tradições diz assim: feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Esta é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar com você. A felicidade, a alegria, a bem-aventurança de poder servir a Deus. Porque esses serão recompensados. Esse há uma promessa. O versículo 46 fala sobre a felicidade daqueles que servem a Deus. E no versículo 47, a promessa de Deus de colocá-lo ele sobre todas as coisas. E para você entender o contexto do livro de Mateus, no capítulo 24, é um capítulo que fala sobre a volta de Jesus Cristo. O Filho de Deus, que é Deus, num determinado momento da história, ele já veio ao mundo, mas num determinado momento da história, ele vai retornar ao mundo para buscar os seus filhos e filhas, para buscar o seu povo, para buscar a Igreja de Cristo. E ali nesse contexto, para nós entendermos de uma forma resumida o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, que fala sobre as coisas que vão acontecer no final dos tempos, que antecedem a volta de Jesus e que também antecedem a implantação do governo do Anticristo. Duas coisas simultâneas acontecendo. Uma é o sistema mundano trabalhando para a implantação do governo do Anticristo e, ao mesmo tempo, o Deus trabalhando na terra por meio do seu povo para que almas e almas, vidas e vidas sejam preparadas para, quando Jesus voltar, levar esse povo para o céu, lugar onde não há tristeza, nem choro e nem dor. Nesse resumo desse capítulo 24, Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos. E os seus discípulos, no versículo de número 3, vai dizer assim: os discípulos questionam Jesus: quando serão essas coisas e que sinal haverá quando isso for acontecer? Então os discípulos estão preocupados, estão atentos. Isso nós estamos falando lá no início, há quase 2000 anos atrás. E aí Jesus, no versículo 4, Jesus responde: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Fiquem atentos, fiquem alertas, que ninguém vos engane nesses dias sobre o tempo da volta de Jesus. No versículo de número 13, vai falar assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Então Jesus dá uma orientação, ele vai falando sobre as guerras, sobre as pestes, sobre tantas coisas que acontecerão naquele momento que antecedem a vinda do Senhor Jesus, mas ele traz uma palavra de ânimo, mas fica tranquilo, mas você, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que estiverem servindo a mim até o fim, ligados a mim, conectados comigo, fique tranquilo, porque esses serão salvos, esses serão alcançados, esses receberão, né, as bênçãos de Deus, esses entrarão no céu. E no versículo 37, ele vai falar sobre mais ou menos o que acontece nesse período. Ele vai dar um exemplo. Ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ele traz esse versículo aqui, falando um contexto, comparando lá no início, no livro de Gênesis, no início da humanidade, quando o homem se corrompeu de uma forma terrível, e aí ele se afastou de Deus. E quando ele se afastou de Deus, a injustiça, a corrupção entrou na terra a tal ponto que os homens faziam atrocidades e Deus decidiu destruir tudo. E ali ele destruiu por meio do dilúvio. Mas ele escolheu, viu em Noé, ele e a sua família, a oportunidade daqueles que temiam a Deus, que serviam a Deus e queriam as coisas de Deus. E aí eles foram poupados, onde Deus dá a arca, né, para o planejamento, o projeto da arca, Noé executa e eles são salvos por aquilo que eles executaram. O serviço que eles fizeram foi para a salvação deles, né? Deus direcionou dessa forma e eles foram obedientes e eles se livraram de toda essa situação. Então o exemplo é Noé. Então, assim como nos nossos dias, alguns casam, uns se dão sem casamento, uns comem, uns bebem, festejam, faz isso, faz aquilo, e de uma hora para outra, num piscar de olhos, Jesus pode voltar a qualquer tempo. Se você não estiver com Ele, não estiver conectado com Ele, não estiver ligado a Ele, você fica. E Ele não quer que você fique, Ele quer que você vá. Por quê? Porque feliz aqueles que estiverem servindo. Ele quer que você esteja conectado com Ele. Ele quer que você seja feliz, não só agora, mas na eternidade, vivendo com Ele para sempre. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Felicidade em Servir. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o segundo bloco. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Felicidade em Servir. O tema de hoje, Felicidade em Servir. No primeiro bloco, nós compartilhamos o texto de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 24, os versículos 46 e 47, que diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo. Em verdade vos digo que os porá sobre todas as coisas, ou sobre todos os seus bens. Então, nós falamos e demos alguns exemplos da volta de Jesus. Entender que Jesus virá algum dia buscar os seus filhos, o seu povo, a sua igreja. E da mesma forma, quando ele sair, vai ter a implantação do governo do anticristo. E Jesus não quer que a gente seja pego de surpresa. Ele quer que eu e você esteja com Ele nos céus. Por isso, Ele nos dá um alerta. E Ele diz, Ele valoriza aqueles que estiverem servindo. Serão felizes, serão bem-aventurados quando Ele vier e nos achar fazendo assim. Né? Ele nos colocará diante de todos os seus bens. Tudo que Deus tem, Ele vai compartilhar conosco. Viveremos nos lugares, nos melhores lugares que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E agora, nesse segundo bloco, eu queria compartilhar um outro texto da palavra de Deus que fala sobre servir e a promessa. Porque sempre Deus coloca um desafio na nossa vida e quando nós obedecemos e trilhamos esse desafio, Ele traz uma promessa. E Ele tem uma vontade sobre a minha vida e sobre a sua vida.
E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu quero ler esse texto, capítulo 6 de Hebreus. O escritor de Hebreus escreveu nos versículos 10, 11 e 12, dizendo assim a palavra de Deus. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejai-vos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Que coisa linda! O escritor de Hebreus vai falar sobre um Deus que é justo, e ele não é injusto. Por ele ser um Deus justo, ele demonstra a sua preocupação, a sua atenção com aqueles que trabalham com amor. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para uma reflexão contigo. Tudo que você estiver fazendo na tua vida, você que é um pai, você que é uma mãe, você que é um filho, você que trabalha, você que exerce um ministério, faça tudo com amor, como que fazendo não para os homens, mas fazendo para Deus. Aleluias! Deus quer que Ele te encontrar servindo Ele e fazendo com amor, como se estivesse servindo a Deus e servindo as pessoas. Quando nós nos colocamos no nosso trabalho, nas nossas atividades, e zelamos e fazemos com amor ao próximo, com certeza Deus está vendo e Deus fica alegre, Deus se regozija. Por quê? Porque você está servindo e servindo com amor. Você faz isso para Deus. Se você não ama o seu irmão, se você não faz essa dedicação nas suas atividades, na sua família, você não ama Deus. Se você ama Deus, você faz isso com amor para as pessoas, em tudo que você fizer. No versículo 11 ele diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, para a completa certeza da esperança até o fim. Que você tem que fazer isso não é de vez em quando. Tem gente que entra num trabalho, num serviço, numa empresa, em qualquer outro lugar. Ele começa bem, ele vai fazendo bem, ele vai se dedicando, né? Mas chega num ponto que ele começa a fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Esquece que o que ele está fazendo primeiro para Deus e depois para os homens. E aí ele se perde no caminho. E Deus não quer que eu e você perecemos, que eu e você nos desviamos do propósito dele. Por isso, ele diz que eu e você temos que perseverar até o fim. Temos que fazer isso até o fim, porque aquele que fizer até o fim será salvo. Ele vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve e o que não serve, o que teme a Deus e o que não teme. Então eu e você precisamos fazer o melhor para Deus. Tudo que eu faço e você faz tem sempre que ser. Ou você pode até perguntar para você: estou fazendo o melhor para Deus? Deus está se agradando do que eu estou fazendo? Deus está se agradando com o meu trabalho? Deus está se agradando com a minha atitude diante da minha família? É isso que você precisa sempre perguntar. E se você estiver fazendo o melhor, se esforçando, se dedicando, com certeza Deus está vendo e vai te abençoar aqui na terra e te abençoar no céu quando Ele te levar. E o versículo 12 diz assim: para que vós não façais negligentes. Então Deus não quer que eu e você sejamos negligentes em tudo que nós fizermos. Não pode ser negligente. O Brasil está passando por um momento muito difícil, mas a nação tem sido negligente. Negligente em buscar a Deus, negligente em respeitar a Deus, negligente nos seus trabalhos, nas suas atividades, negligente na política e assim sucessivamente, né? Deus não quer isso para você. Mas sejai-vos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A Bíblia tem exemplos de homens e mulheres que perseveraram, que tiveram fé, que se dedicaram, que fizeram boas obras,
que trabalharam, que serviram a Deus com todo o seu coração, com toda a sua intensidade. Tudo que faziam, faziam com excelência. E é isso que Deus quer que eu e você nos espelhemos. Jesus fez com excelência. Os seus fizeram com excelência. Ele cita, Noé foi salvo, ele e a sua família, por quê? Porque Deus deu um projeto de ele construir a arca e ele pegou aquele projeto e fez com excelência. E no final, aquilo que ele fez com excelência é que salvou a vida dele. Imagine se ele fosse negligente. Se ele tivesse feito a arca de qualquer forma. No dilúvio, ela poderia ter afundado e morrido. Todos teriam morrido. Deus não quer isso para você. Nós estamos encerrando o segundo bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Felicidade em Servir. Voltamos já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje com o tema Felicidade em Servir. Hoje, o programa de hoje quer levar você a uma reflexão sobre a felicidade em servir. Em servir a quem? Em servir a Deus, em servir as pessoas, como servo verdadeiramente. E eu e você nascemos para servir. Servir a família, servir no trabalho, servir na igreja, servir de uma forma geral. E Deus diz que aqueles que servem são felizes. E nós compartilhamos no primeiro bloco o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 24, os versículos 46 e 47, falando sobre a alegria daqueles que servem. Quando o Senhor voltar, vier, retornar à terra, Ele vem buscar o povo que estiver servindo. E esse povo Ele vai colocar diante de todos os seus bens, promessa. E no segundo bloco, nós falamos sobre o livro de Hebreus, da importância de servir e das promessas que Deus tem para aqueles que servem. E que a gente não seja negligente nas nossas atividades, no nosso servir. Por quê? Porque isso pode prejudicar as nossas vidas. Isso pode impedir que nós alcancemos as promessas de Deus. E agora, nesse terceiro bloco, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está em Salmo 126, os versos 5 e 6, que diz assim a preciosa palavra de Deus: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Em outras traduções, os que semeiam, os que plantam em lágrimas, colherão com alegria. O verso 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moscos, a sua colheita, os seus molhos ou a sua colheita. Então, Deus, Ele sabe que existem momentos na minha vida e na sua vida que são difíceis, são momentos de provação, são momentos que às vezes o mundo conspira, se levanta contra a minha vida e contra a sua vida, mas você precisa ter fé e acreditar que Jesus está com você, que Deus está com você e Ele vai te ajudar a superar. Por isso não importa se você está chorando, mas continua semeando as coisas boas, E a semente que ele fala, é lógico, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente preciosa que conduz o homem à salvação. A palavra de Deus cura o homem, cura a alma do homem. A palavra de Deus dá sabedoria ao homem, dá discernimento, dá conhecimento para ele seguir a sua jornada, ajudar a sua família, ser próspero nas suas atividades profissionais. Isso é a semente preciosa. E ele diz que às vezes você faz isso semeando com lágrimas, mas que você colherá com alegria. Acredite nisso. É palavra de Deus, não é palavra de homem. E depois ele diz também, no verso 6, aquele que leva a preciosa semente. Olha, ele considera que a palavra de Deus é preciosa. E se para Deus é preciosa, para mim e para você tem que ser preciosa também. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Ele diz que, mesmo que você esteja chorando, você precisa andar. Você não pode parar, você tem que continuar, você tem que avançar, você tem que caminhar para chegar em tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Ele diz,
Se você fizer isso, você voltará sem dúvida, não pode ter dúvida, fé, crer, tá? Com alegria. Então você vai superar esse momento difícil, essa adversidade, e você vai se alegrar no Senhor. Você voltará com alegria, trazendo consigo o quê? A colheita, os frutos que Deus há de acrescentar e abençoar na sua vida. Você precisa crer nisso e ter uma vida dedicada ao Senhor. Então tudo que você está fazendo, não importa a circunstância da sua vida, tem que fazer acreditando que você está fazendo, servindo a Deus. E se você está servindo a Deus, você tem que ser feliz, bem-aventurado. Mesmo que você está chorando, mas eu estou chorando e sou feliz? É isso mesmo. Sou feliz porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E Deus está vendo e no tempo determinado Ele vai acrescentar, Ele vai me abençoar, Ele vai fazer com que a alegria volte ao meu coração. Ele vai fazer com que o que eu preciso venha diante de mim e me alcance. Ele vai fazer com que tudo que eu plantei, eu vou colher. Então plante coisas boas, porque você vai colher. Ele quer que você colha coisas boas. E eu queria também compartilhar com você Colossenses capítulo 3, versículo 23. Olha o que diz a preciosa palavra. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que coisa linda. Deus quer encontrar eu e você, quando Ele voltar para buscar o seu povo, servindo. Agora, servindo de qualquer maneira, negligente? Não. Ele quer que você sirva-o de todo o teu coração. Porque lá no princípio, ele diz que eu e você temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. É assim que eu e você precisamos fazer. Então, quando ele vier, ele precisa encontrar eu e você fazendo, e fazendo bem, e fazendo bem feito, e fazendo com excelência. É isso que agrada ao Senhor. E quando nós fazemos de todo o nosso coração, nós vamos fazer o bem, muito bem e com excelência. E como? Fazendo para homens? Não. Primeiro, como fazendo para Deus, porque Deus é aquele que acrescenta na nossa vida, né? E se nós fizermos para Deus, fazendo o melhor, automaticamente nós fazemos o melhor para as pessoas que estão sendo servidas por nós, por meio do nosso trabalho, a nossa família que está recebendo o nosso melhor, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa dedicação. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Deus quer o melhor para mim e para você. Você precisa entender isso. Por isso, tudo que você fizer, faça com amor e faça como que para Deus, para você sentir essa felicidade de servir. Eu quero orar por você. Querido, amado e eterno Deus, visita o teu filho e a tua filha de uma forma toda especial e convence pelo teu Espírito Santo, Senhor, que ela precisa estar contigo, conectada contigo, ela precisa estar servindo ao Senhor em tudo que ela fizer, Senhor, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, ela faça com amor, como servindo, como fazendo para Deus, para que ela possa desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para a vida dela, tanto na terra como no céu. Assim eu oro em gratidão, em nome de Jesus. Obrigado por mais esta companhia, obrigado por estarmos juntos neste programa Momento de Reflexão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe suas atividades naturais e espirituais, Deus abençoe o Brasil.